Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo o quê? Sendo velho. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? No reino de Deus. Agora vamos entender isso aqui. Quem era Nicodemos? Mestre, doutor da lei, conhecedor da lei, que ensinava as pessoas. A Bíblia fala que Nicodemos, ele ensinava nas sinagogas. Foi chamado por Jesus de quê? De mestre. Mestre é quem ensina. Mestre é quem dá direções, forma opiniões. Assim era Nicodemos. Traduzindo o nome Nicodemos, significa homem do povo. Ele tinha um conhecimento no meio das pessoas, lá dos doutores. Ele era uma pessoa conhecida e que conhecia todos. Mas tinha alguém que ele não conhecia. Tinha alguém que não fazia parte do seu círculo de amizades. Tinha alguém que com quem ele não se relacionava. E esse alguém era e é a porta que conduz para onde? Para o céu. Então, mesmo Nicodemos tendo tudo, mesmo Nicodemos sendo um doutor, sendo um mestre, lhe faltava o principal. Você percebe que o texto sagrado diz que ele foi ter com Jesus que horas? De noite. Porque ele sabia que muitos poderiam vê-lo falando com Jesus. Os fariseus tinham uma inimizade muito grande com Jesus. Não suportavam o discurso de Jesus. Quando ele pregava sobre a salvação, quando ele falava sobre o reino de Deus, eles não suportavam isso. E eu tenho certeza que lá nas reuniões, nas rodinhas que eles faziam para bater papo, o assunto principal para questionar e para contrariar era o discurso de Jesus. E de repente Nicodemos resolve quebrar o protocolo. Resolve deixar os amigos dele, os doutores que rodeavam ele, e foi bater um papo com Jesus. Porque ele sabia, porque já tinha visto quem era Jesus. Jesus curava, libertava, dava vista ao cego, purificava o leproso, ressuscitava os mortos. Ele já sabia que alguma coisa extraordinária estava com Jesus. E ele queria saber mais. Pessoal, ele queria conhecer Jesus não só de ouvir falar. Ele desejou, como Zaqueu também, que era um cobrador de impostos, ele desejou conhecer Jesus. Não de ouvir falar, mas ter um encontro com ele. E tem muitos Nicodemos, pessoal, nos dias de hoje. Muitos Nicodemos. Que eles conhecem Jesus de ouvir falar.
de ler os milagres que ele fazia na Bíblia. E ficam maravilhados, dão glórias a Deus por causa disso. Mas ainda não tiveram o quê? Uma experiência, um encontro com o Senhor Jesus, que hoje se manifesta na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele falava para Jesus sobre o que Jesus fazia, ele também disse o seguinte: ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Aí Jesus vira para ele e diz assim: olha, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar onde? No reino dos céus. Não adianta você crer que eu tenho poder para curar, para libertar. Não basta você crer que eu sou enviado de Deus. Quer dizer, Jesus falava de uma coisa espiritual e ele entendia uma coisa o quê? Carnal. Para eu nascer de novo, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Jesus falou: não, você tem que nascer da água e tem que nascer. O que é nascer da água? O que é nascer da água? Você sabe que a palavra de Deus é simbolizada pela água que lava, que limpa. Não diz a Bíblia: aspergireis sobre vós água pura e sereis purificado. Várias passagens na Bíblia ele dá o exemplo de que a palavra dele, ou a presença dele entrando em nós, faz o mesmo efeito da água. A água faz o quê? Limpa, lava. Então nascer da água é a pessoa se converter à palavra de Deus, que ensina que eu tenho que me batizar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que mudar os meus hábitos. Nascer da água não é só se batizar. Nascer da água é se converter à palavra de quem? A palavra de Deus. É aceitar a palavra de Deus como direção para a sua vida, para o seu dia a dia. Nasceu da água, pegou a Bíblia e fez da Bíblia o seu manual da vida. Tudo que ela precisa, ela vai buscar ali. Tudo que ela quer, ela vai buscar ali. Se ela tem dúvida, ela vai esclarecer as dúvidas ali. Se ela tem medo, ela vai vencer o medo ali. Amém, pessoal? Então, Jesus estava dizendo: você precisa se converter, ô Nicodemos, à palavra de Deus. Não basta você conhecer, mas se converter a ela. O que é converter-se? É você mudar de direção. Eles estavam lá cheios de conhecimentos, mas eles nunca tinham tido uma experiência com Deus. E tem muitos assim, pessoal, que eles conhecem a letra, mas a Bíblia diz: a letra mata, e o Espírito vivifica, dá vida. A letra mata. Eu fico preocupado quando a pessoa, ela pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ela fala tudo, ela diz que leu não sei quantas vezes, ela conhece de trás para frente, aí você olha para a vida dela e vê a vida dela toda fracassada. Eu fico preocupado. Quer dizer que tudo que ela viu, tudo que ela leu, não resolveu em nada a vida dela. Se você conhecer um versículo e você praticar esse versículo, um mandamento, e você praticar esse mandamento, o poder de Deus, repita comigo assim, ó: o poder de Deus se manifesta na minha vida. Não disse Deus: o meu povo sofre por falta de conhecimento. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, pessoal, se converter a ela, aceitar ela com humildade, não é isso mesmo, não é como eu quero, não é como eu acho, não é como eu penso, mas é assim que tem que ser. A pessoa começa a se sujeitar a isso, a pessoa começa a se render a isso, e aí a palavra de Deus vai surtindo efeito na vida dela. Aí as coisas começam a mudar, mas mudar de que forma, pastor? De dentro para fora.
Aí ele disse, ó, você tem que nascer da água. E você tem que nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É se tornar filho de Deus. Se tornar filho. Mas todos são filhos de Deus. Amém? Amém nada. Todos são filhos de Deus? Quem acha que sim? Todos são. Quem acha que não? Tem gente que não acha nada. Né? Pessoal, todos são criaturas de Deus. Criaturas. Ah, mas eu nasci, eu vim no mundo, então eu sou filho de Deus. Deus me colocou no mundo. Não, quem colocou você no mundo foi seu pai e sua mãe. Ou não? Me corrija, pessoal, se eu estiver errado. Me ajuda aí. Quem colocou a gente no mundo foram os nossos pais. Eles são responsáveis pela nossa existência. Deus é o Criador, é o fundador. Mas os responsáveis por multiplicar são os homens. Ele diz para Adão e Eva, agora, ó, criei vocês. Agora crescei, enchei a terra, multiplicai-vos. Então não quer dizer porque eu nasci, porque eu sou agora um crente, um cristão, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, eu então sou filho de Deus. Não, filho de Deus é aquele que nasce de Deus. E para nascer de Deus, para nascer do Espírito, você tem que se converter. Primeiro, a palavra. E segundo, você precisa se render. Outro dia nós até falamos, o grão de trigo, se não morre, fica ele só. Para nascer do Espírito, a pessoa tem que morrer para o mundo. Tem que morrer para as vontades da carne. Tem que morrer para as vontades dela. Nascer do Espírito é você receber o DNA de Deus, que vai fazer a pessoa ter as características de Deus. Por exemplo, você pega o filho e coloca perto do pai. Tem os traços do pai. Tem ou não tem? Parece com o pai. Quando nasce, tem gente que diz assim, é a cara da mãe. Sim, é porco agora. É a cara da mãe e o nariz do pai. Parece. Por que parece? Porque é filho. Nasceu deles. Então tem as características, tem o jeito de andar. Tem mulher que olha para o filho e diz assim, rapaz, esse é o pai escrito. Você é o seu pai idêntico. Tem homem que está casado e às vezes ele olha para a esposa dele e pensa que é a sogra que está lá. Porque parece no jeito de falar, no jeito de rir, na maneira de se portar. Por que parece? Porque é filho. Então o Filho de Deus, pense comigo, olha o raciocínio. O Filho de Deus tem os traços de quem? Como é que ele pode andar mentindo? Como é que ele pode andar enganando? Se ele tem os traços de Deus, então ele se porta como quem? Como Deus. As atitudes dele irão mostrar de quem ele é filho. Quem entendeu? As atitudes dela vão dizer de quem ela é filha. Ah, sou filho de Deus. Espera aí, calma. Vamos por parte. O filho tem os traços do pai. E era disso que Jesus estava falando para Nicodemos. Queria fazer ele entender isso. Não basta você ser um doutor. Não basta você ter conhecimento. Não basta você saber de tudo ou achar que sabe de tudo. Você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Pessoal, e esse milagre extraordinário, só o Espírito Santo pode fazer. Eu diria para você que o milagre do novo nascimento é o maior de todos os milagres. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela muda. Poxa, é tão bacana. Quando você consegue olhar para si mesma, olhar para si mesmo e dizer assim, eu sou outra pessoa. Não é bacana isso? Ah, se fosse uns meses atrás, se fosse um ano atrás, eu não teria agido assim. Realmente,
eu mudei. Comece a reparar o semblante de uma pessoa convertida, nascida de Deus, para um crente endemoniado. Comece a reparar. A pessoa está lá com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, mas está assim. Parece que está carregando um caminhão nas costas. Quem está entendendo, pessoal? Aí ela usa a vestimenta que ensina a usar, usa o cabelo que ensina a usar, faz tudo como ensinam a fazer, muda a aparência, muda o lado de fora, aí muda um monte de coisa e tal, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas lá dentro está vazia. E a Bíblia diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto.